Hoje nós encerramos mais um ano e abrimos espaço para um novo ciclo. Um ciclo que chega carregado de possibilidades, de recomeços e da chance de fazermos diferente. Este é o momento de agradecer, não apenas pelas conquistas, mas também pelas dificuldades que nos fortaleceram. Cada desafio trouxe maturidade. Cada vitória trouxe propósito. Cada passo, mesmo os mais difíceis, nos trouxe até aqui. E agora, diante do novo ano que se aproxima, eu te convido a olhar para dentro, a se perguntar: o que eu quero viver? Quem eu quero me tornar? Porque metas não são apenas números no papel. Metas são declarações de amor à vida que desejamos. Que este episódio inspire você a planejar, a agir e a construir um 2026 mais consciente, mais feliz e mais autêntico. E para aprofundar este tema tão importante, eu recebo hoje uma convidada muito especial. Ela é advogada, possui MBA em Gestão Empresarial, é especialista em liderança e atua há 14 anos na área de gestão da alta administração da Petrobras. Com vocês, Verônica Pessoa de Souza. Seja muito bem-vindo ao programa Bem Viver. Verônica, seja muito bem-vinda ao programa Bem Viver. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada, e eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando aqui um pouquinho da minha experiência, da minha história. Muito bem, já que você falou em história, eu quero que você conte para nós um pouquinho da sua história. Então tá. São muitas histórias, né? Sim, vai ter que resumir, né? Mas eu acredito que eu tenho uma pequena história de superação, né? Porque todos nós, em algum momento na vida, a gente teve que se superar de alguma forma. E no momento em que eu decidi sair da situação em que eu estava vivendo com a minha família, né, que eu venho de uma família muito humilde, eu precisei olhar para os recursos que eu tinha para poder construir uma estratégia para alcançar o objetivo que eu queria. E isso foi uma superação, tá? Hoje eu consegui estar profissionalmente estabilizada. Era um sonho que eu tinha, era um objetivo que eu tinha na época. E dou graças a toda essa disciplina, a estrutura de projetos que eu construí para conseguir alcançar o que eu alcancei. Muito bem. Nós conversávamos fora do ar e eu vi que você tem uma história muito inspiradora. Inclusive, tem uma história muito semelhante à minha também, né, que nós nos identificamos muito ali de virmos de famílias bem humildes e que, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa disciplina, nós conseguimos realizar muitos sonhos. Né? E nós estamos chegando, Verônica, agora no final do ano. Logo temos aí a virada do ano, um novo ciclo. E normalmente as pessoas fazem uma reflexão. O que eu fiz, quais os objetivos que eu atingi. E você é especialista na área aí de gestão. Então eu quero que você traga para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, o que as pessoas devem fazer para atingir os seus objetivos, ou quais os mecanismos que elas podem utilizar para fazer uma lista de metas, por exemplo, agora na virada do ano. É ótimo ter esse momento, né? Porque acho que se não tivesse um momento da gente parar e refletir no que a gente fez ou deixou de fazer, talvez a gente vivesse muito no automático e nunca conseguisse alcançar nada. Então, que bom que é o momento certo, é a hora certa, né? Então, para você pensar em construir algumas metas para o próximo ano, eu sugiro que você olhe para onde você está. Você precisa ter clareza em que momento você está na sua vida. Precisa ter clareza de quais os objetivos que você queria alcançar e não conseguiu alcançar. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Exatamente. Esse é o pontapé inicial, ter clareza da onde você está. Muito bem. E quais os erros mais comuns que as pessoas têm no momento de formular as suas metas e os seus objetivos? Um dos erros mais comuns é quando são estabelecidas metas que não são possíveis de serem cumpridas. São metas muito fantasiosas, baseadas na própria emoção. E aí, no decorrer do caminho, você consegue perceber que você não vai conseguir. E aí você precisa reformular. É como se
eu sei pregar um botão de camisa e decidisse que vou fazer o meu vestido de formatura. Faltando 2, 3 meses para a minha formatura. É uma meta fantasiosa, eu não vou conseguir costurar o meu vestido, eu só sei pregar um botão. Então, para eu conseguir fazer esse vestido, para eu conseguir alcançar essa meta, isso leva tempo, né? Então, uma meta precisa ser concreta. Se ela não for concreta, vai ficar muito difícil de alcançá-la. Ela fica, na verdade, muito abstrata e ela precisa ser específica, seria mais ou menos isso? Exatamente. E qual a diferença entre uma meta abstrata e uma meta mais específica, uma meta mais dentro da realidade? Dá um exemplo para nós, por gentileza. Uma meta abstrata é uma meta que realmente você não vai conseguir alcançar. Uma meta concreta, ainda que ela seja difícil, é possível que você venha alcançar. Digamos que eu deseje ser a melhor esquiadora. Eu moro no Brasil. Aqui não tem neve. Se tiver alguma escola de treinamento, vai ser aquele tipo de neve artificial. Então, dificilmente eu vou conseguir alcançar a meta de ser uma das melhores esquiadoras. É uma meta muito abstrata, é uma meta muito difícil de se alcançar. Outro exemplo poderia ser um jogador de basquete. Eu tenho 1,60 m e eu quero ser um jogador de basquete. Exatamente. A probabilidade de fazer sucesso é mínima. É mínima, né? É mais difícil. Exatamente. Muito bem. É importante que as pessoas tragam essa avaliação, porque às vezes as pessoas têm umas aptidões inatas, né, que são dons, e muitas vezes elas esquecem daquele dom porque elas muitas vezes vislumbram outra pessoa que atingiu um sucesso numa determinada área e eu quero ser igual àquela pessoa e esquece daquele dom, daquela aptidão que ela tem. Lógico que esse dom, essa aptidão, ela pode ser treinável, né? Uma vez eu participei de um programa e me perguntaram, eu também gosto muito de falar sobre sonhos e objetivos, e me perguntaram, Maurício, existe algum sonho que não é realizável? Em princípio, todos os sonhos, dentro de alguns parâmetros, são realizáveis, né? E eu disse que sim, tem um sonho que nós não conseguimos realizar, quando é o sonho do outro. Não é o meu sonho, mas às vezes por inveja, né, por mirar naquilo que o outro está conquistando, eu também quero. E não faz sentido para mim. Aí vai faltar energia, vai faltar a dedicação necessária para atingir esse sonho. Muito bem. O que diferencia uma meta realizável de uma meta fantasiosa? Especificamente. Uma meta realizável é aquela que você consegue traçar uma estratégia para que você consiga alcançar esse resultado. Digamos que essa meta seja uma meta difícil, porque a gente está falando aqui de desafios, não é uma meta simples, né? Então vamos nos desafiar. Se é uma meta desafiadora, né, eu preciso construir etapas, eu preciso gerenciar etapas para que eu consiga alcançar essa meta. Transformar uma meta em micrometas. Micrometas, né? Microvitórias. Todo dia um passinho de cada vez. Aí entra a rotina, aí entra os rituais diários, né? Que você não vai abrir mão por qualquer tipo de distração. Então, para eu conseguir chegar nessa meta, eu preciso fatiar essa meta em pequenos marcos. Legal. Eu me recordei agora do Bob Proctor, que é um dos parâmetros que eu utilizo na área do desenvolvimento pessoal. Faleceu há alguns anos agora, uns 2 anos. E o Bob Proctor, ele falava assim, que não estipule metas pequenas para a sua vida, né? Você merece muito mais, estipule metas desafiadoras. Você falou agora de metas desafiadoras, né? Não queira, assim, vou dar um exemplo assim, né, bem simples. Não deseja para a sua vida uma bicicleta, né? Queira um carro confortável, que você possa viajar com a sua família. Então, as metas têm que ser desafiadoras também, pelo que eu entendi. Exato, isso aí, é importante. Né? Muito bem. Muitas vezes nós pensamos assim, eu estou super motivado, eu botei os meus objetivos lá em cima, eu tenho sonhos por realizar e eu tenho um entusiasmo muito grande. Só o entusiasmo, ele é suficiente para a pessoa atingir uma meta, atingir um objetivo, ou além do entusiasmo ele vai precisar de outras características, tipo disciplina, persistência? Fale um pouquinho sobre isso. Longe disso, o entusiasmo, a motivação, ela é algo emocional.
E para você alcançar uma meta, você não pode se basear nas suas emoções. Você precisa se basear numa estrutura, de um processo desenhado para que você venha alcançar. Eu costumo dizer que não chega nem a ser uma inteligência emocional, acaba sendo uma independência emocional. Ou seja, independente da minha emoção, independente do que eu estou sentindo, eu tenho rituais a serem cumpridos para conseguir alcançar a minha meta. Tá. Aí entra a questão da disciplina. E como que a pessoa deve proceder para manter essa chama da disciplina acesa? Porque é muito comum, e eu vejo que você é uma pessoa que faz bastante atividade física, eu te sigo lá no Instagram, e eu acho maravilhoso isso, quando a pessoa tem essa disciplina, ela tem essa firmeza. E eu gosto muito do exemplo, levando para a questão da motivação, do entusiasmo, de que nós temos um fogo, fizemos uma fogueira, né? Se eu colocar uma lenha, aquele fogo vai arder, vai ter uma chama intensa no início, mas com o tempo ela vai apagando. Então o que eu preciso fazer para manter esse fogo, essa chama acesa? Eu preciso colocar mais lenha. E se uma pessoa tem um sonho, ela estabeleceu uma meta, mas ela iniciou essa meta, me inscrevi na academia 3 meses, paguei antecipado, não, agora eu me comprometi que eu vou ir 2 vezes por semana na academia. Só que eu vou na primeira semana, na segunda semana já choveu, já não dormi direito durante a noite, já surgiu um compromisso e eu acabo desistindo. O que a pessoa pode fazer para manter aceso aí essa motivação, para manter essa disciplina? Eu acho que sempre é importante você ter uma referência. Né? Uma referência no sentido de eu usar aquela referência para que eu não esqueça do compromisso. Para eu conseguir ser fiel. O sonho, qual é o meu sonho, exatamente. Qual é o meu objetivo, é isso? Acabou que você me fez lembrar de algo muito, muito engraçado. Quando eu entrei para a faculdade de Direito, que era um sonho que eu tinha, que tinha ficado um pouquinho guardado na gaveta, mas ele não tinha sido esquecido, era questão de tempo para eu alcançá-lo. E aí, quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu mandei fazer uma plaquinha de aço inoxidável, escrito Doutora Verônica, e preguei na porta do meu quarto. Todos os dias, quando eu abria a porta do meu quarto, ou eu fechava a porta do meu quarto, eu olhava para aquela placa. Eu tenho um objetivo. E era passar na prova da OAB e me tornar advogada, me tornar doutora. Então, talvez pequenos marcos, pequenos objetos, pequenas lembranças, pequenas referências vão te fazer lembrar que você precisa alcançar um objetivo, vão te manter fiel àquela trajetória. Aonde você quer chegar. Um exemplo muito clássico é o arqueiro, aquela pessoa que atira a flecha, e no momento que ele arqueou, né, ali o arco, e ele soltou a flecha, ele sabe exatamente onde ela vai chegar, né? Ela tem que atingir o alvo. Pode ser que vai pegar um pouquinho de vento, vai ter uma turbulência, vai sair um pouquinho, né, do caminho, mas ela vai chegar lá no alvo. Então é mais ou menos isso. Eu preciso estar olhando constantemente aquele meu objetivo, aquela minha meta, para que ela permaneça na minha mente. Seria isso? Exatamente. Recordei agora do quadro dos sonhos. Né? Então, uma dica para quem está nos assistindo: se você tem sonhos, tem objetivos, selecione imagens, figuras daquilo que você deseja, ou faça desenhos e cole numa cartolina, cole um papel A4, uma folha, e olhe todos os dias. Porque, segundo princípios da neurociência, eles afirmam que tudo aquilo que está impregnado na nossa mente subconsciente vai se realizar na nossa vida, vai se realizar no nosso mundo material, independente do tempo, mas ela vai acontecer. Mas para isso precisa estar sendo visualizada todos os dias. Adorei essa tua dica, né? Doutora Verônica, e olhava todos os dias. Todos os dias. E aí entra também, doutor Maurício, a questão da mentalidade. Porque a mentalidade, ela é facilmente treinável. Né? Então, quando eu começo a treinar minha mente para que eu consiga visualizar aquilo no futuro, as coisas começam a acontecer me favorecendo para que eu consiga chegar. É como se você não estivesse olhando as pedras no caminho, né? Você não vai se distrair com as pedras no caminho, você simplesmente vai seguir aquela trajetória. Seria mais ou menos eu criar uma imagem mental daquilo que eu quero, visualizá-la com o maior número de detalhes, o mais vívida possível,
sentindo, por exemplo, se for uma casa, como é a casa, quantos cômodos, quanta a garagem para quantos veículos, se vai ter um pátio, se vai ter uma piscina, as aberturas, o soalho, seria mais ou menos isso, Exatamente. Criar uma idade mental daquilo que eu desejo. Exatamente. Isso aí. E aí você, com o tempo, né, você vai conseguindo enxergar que aquilo que você projetou para o futuro, o que você realmente deseja que seja a casa, as coisas começam a acontecer para que você realmente consiga alcançar. Muito bem. E é muito fácil, agora eu recordei, a gente vai tendo insights, né? Muito legal essa conversa, que o Steve Jobs, ele disse o seguinte, certa vez, de que você consegue determinar e mensurar os passos, aquilo que você fez para chegar onde você está. Porque nós sabemos que nós somos hoje o resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós decidimos e daquilo que nós agimos. Foi o que me trouxe até aqui. Eu estou aqui devido às decisões e às atitudes que eu tive. E aí o Steve Jobs, numa palestra dele, ele colocou que é muito fácil nós olharmos para trás e ver exatamente o que eu fiz desde o dia do meu nascimento. Eu estudei numa determinada escola, eu prestei vestibular, ou eu trabalhei numa empresa, eu me dediquei e eu estou aqui hoje. E aí, quando a pessoa vai traçar uma nova meta, ela olha para frente e ela não sabe se esses pontos vão se conectar. Então, é importante visualizar lá no futuro, só que muitas pessoas não têm essa segurança, mas e será que vai dar certo? E qual é a dica que você tem para as pessoas assim, eu visualizei um projeto, o que eu devo fazer para manter acesa essa mentalidade, essa visualização e ter a certeza e a convicção de que vai dar certo? Como você falou da citação do Steve Jobs, Steve Jobs ele mensurava metas. Então, é importante que qualquer um de nós, quando a gente tem um objetivo e uma meta para ser alcançada, nós precisamos acompanhar essa meta, né? Verificar se realmente a gente está conseguindo alcançar os pequenos marcos. Porque nada tem de errado de repente, você reestruturar a sua rota para que você consiga chegar. Não tem problema. A meta não pode estar esculpida em pedra. Exatamente. Pode mudar. Durante o percurso, a nossa vida, nós vamos mudando. As coisas vão acontecendo, né? É a vida acontecendo. Então, é importante que você fique de olho naquilo dali. Porque se alguma coisa estiver saindo, se alguma coisa estiver te distraindo, algo que esteja impedindo de você alcançar um determinado marco, você precisa parar ali, analisar, ver o que está atrapalhando, retirar as distrações para poder seguir. Muito bem. Sempre mantendo a clareza, sabendo exatamente onde nós queremos chegar. Isso aí. Outro exemplo muito bacana que eu gosto também é do próprio avião dos navios. Eles saem do porto, saem do aeroporto, você veio do Rio de Janeiro, para nos presentear com essa entrevista, com dicas maravilhosas para a nossa virada de ano para o estabelecimento de metas. O avião saiu do aeroporto do Rio de Janeiro e chegou aqui no aeroporto de Porto Alegre. Ele tinha uma rota. Então é importante, por mais que sofra alguma turbulência, saber exatamente onde eu quero chegar. Isso aí. É isso aí, né? Muito legal. E quando nós temos uma meta assim que é desafiadora, eu tenho um sonho grande. E muitas vezes os nossos pais, as pessoas que convivem conosco, eles são os primeiros, às vezes, não por maldade, mas até por uma forma de amor e de carinho, de dizer, menino, para de sonhar. Em algumas palestras que eu ministro, em eventos escolares também, né, em eventos acadêmicos, e sempre tem aquela pessoa que às vezes é mais humilde, e tem aquele que já tem uma situação de recursos materiais mais abundante. E eu sempre digo para as pessoas, não deixe de sonhar. Independente da situação que você se encontra hoje, porque o que vai determinar a realização e a conquista dos teus sonhos, a realização dos teus objetivos, são as decisões que você vai tomar. Então, às vezes, tem muitas crianças que estão sonhando, dando vazão à sua imaginação, e aí vai a mamãe e diz assim, menino, olha onde é que nós moramos, né? Olha a nossa casa, é uma casa muito humilde. Como que você vai querer ser um doutor? Como que você vai querer ser uma advogada? Como que você vai querer ser um cientista? Então, eu sempre falo para as pessoas, independente da condição, estabeleça uma meta, visualize onde você quer chegar, que você vai conseguir chegar lá.
Então é mais ou menos por aí, então, manter sempre o foco lá onde que você quer chegar, independente das dificuldades. Sim, independente das dificuldades, independente dos recursos que você tem, né? Eu costumo dizer sempre para as pessoas que eu dou consultoria, né, que trabalho com essa parte de mentoria, é que nós precisamos realmente identificar as vozes que estão nos atrapalhando, os barulhos, né? Então, se você está concentrado estudando para uma prova e começa um pedreiro, né, começar a martelar a parede do lado, se você não isolar aquele barulho, você não vai conseguir estudar. Sim, perfeito. Né? Então, a gente precisa isolar as vozes que estão ali, infelizmente, como você falou, até no sentido de nos proteger, mas que não vão colaborar para que a gente consiga alcançar. Então, é importante que a gente silencie as vozes que venham nos atrapalhar. A outra coisa importante também é considerar as peças do xadrez que você possui. Não adianta ficar chorando no tabuleiro, né? Dizendo que porque se eu tivesse a peça tal, eu virava esse jogo. Não. Você tem que jogar com as peças que você tem. Ainda que você, ainda que você demore, condições perfeitas. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu, né? Nós temos que criar as condições. Exatamente. Então, você seja mais estrategista, né? Porque num jogo não basta você ter um monte de peças favoráveis. Se você não tiver estratégia, ainda assim você perde o jogo. Então, a estratégia vence o jogo. Exatamente. O Napoleão Hill, lembrei agora, ele fala muito de que você precisa ter uma ideia clara, um objetivo certo e saber por onde começar, né? Então tem que ter um bom planejamento, Sim, isso? Exatamente. Fazer um bom... E esse entra a questão da estratégia. Exatamente. A estratégia está muito ligada à questão do planejamento, né? Várias empresas, grandes empresas, eu venho de uma grande empresa, se a gente não tiver um planejamento estratégico bem estruturado, a gente não consegue alcançar as metas, né? Então, o planejamento faz toda a diferença. E qual seria a tua dica para fazer o planejamento? Por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos? Olha, eu acho que se começar por 1 ano já ajuda bastante. Micrometas. Micrometas, né? Então, se eu tenho a meta de, por exemplo, deixar de ser uma pessoa sedentária para correr 5 quilômetros, né? É a minha meta. Quero deixar de ser sedentária para correr 5 quilômetros. Eu preciso, durante esse período, traçar um planejamento. O que eu vou fazer para correr 5 quilômetros? Eu que só fico na Netflix, né? Então, eu vou precisar entrar para uma academia ou, de repente, entrar para um grupo que começou a se exercitar. Eu vou precisar ajustar a minha alimentação, né? Para ir, aos poucos, conseguindo alcançar cada marco para eu chegar no objetivo que eu queria, que era correr os 5 quilômetros. E passa por mudança de hábitos. Exatamente. Tu sabes que eu sou dentista e eu trabalho com um método chamado HBTC-RFA, onde eu trabalho a mudança da neurofisiologia, da respiração e da mastigação. E antes você falou sobre o que não é analisado, você precisa medir os resultados. E todos os pacientes, cada vez que eles retornam para a consulta de avaliação, eu faço fotografias, faço uma avaliação, e aí nós verificamos o que ele evoluiu, o que ele poderia ter evoluído e se ele não evoluiu. E por aquela percepção fotográfica e análise clínica, eu percebo se o paciente está se dedicando ou não na realização do protocolo. Porque muitos querem, às vezes, o milagre, mas não querem pagar o preço, né? Eu quero, doutor Maurício, me livrar das dores, eu quero parar de roncar, eu quero parar de ter apneia, mas a pessoa não quer pagar o preço, ela quer um milagre. Então, é justamente isso, né? Eu preciso ter um planejamento, uma estratégia, e normalmente eu oriento os pacientes, no caso da mastigação, a começar com uma mastigação menor, tipo 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro lado. Doutor Maurício, mas é muito pouco 10 vezes. Se eu te convidar para correr uma maratona de São Silvestre, eu estou despreparado, eu vou chegar e vou correr a maratona, eu preciso me preparar. Exatamente isso, né? Eu acho que o exemplo também vem de encontro com o exemplo que você nos colocou, né? Muito legal. Muitas pessoas estabeleceram metas para a sua vida e não conseguiram realizá-las. O que essa pessoa que não conseguiu realizar uma determinada meta pode fazer para não se sentir um fracassado? É importante também deixar claro que desistir de uma meta, de uma situação que você planejou, não tem nada de fracasso nisso. Às vezes a gente precisa repensar as nossas metas, né? Então, talvez aquela meta que de repente era um sonho para mim, ela não é, no momento, ela não é possível, né? Então, vou dar um exemplo. Eu gostaria muito de ter passado no vestibular para a área de Direito, mas eu vinha de uma escola pública
E o vestibular para direito era um vestibular muito difícil. Então, só os melhores alunos das melhores escolas é que conseguiam passar. Então, era uma meta que não daria para mim. Então, eu tinha consciência de onde eu estava, eu tinha clareza de onde eu estava. Então, eu falei, vou replanejar essa meta aqui. Eu preciso de um curso de nível superior para conseguir melhorar de vida. Então, eu tentei um vestibular de matemática na época, que era um vestibular mais fácil de passar, e aí sim eu conseguiria ter o meu curso de graduação, né? Então, a partir dali eu conseguiria um emprego melhor, a partir dali eu conseguiria fazer a faculdade de Direito que eu tanto queria. Você foi escalonando. Exatamente. Né? Então, se eu não consigo chegar lá no topo, eu vou por baixo, um dia de cada vez. Exatamente. O importante é você não se sentir mal por isso, né? Não é uma situação em que você se envergonhe, não. A gente está o tempo todo, como a gente já comentou aqui, a vida é muito dinâmica. E é claro que assim, que eu não posso também atribuir as pequenas fraquezas e desistências a uma reestruturação de meta, né? Então, às vezes, você simplesmente desiste porque está com preguiça, né? Como você falou, tem pessoas que não querem pagar o preço. E aí, isso daí você pode se sentir fracassado, sim, né? Nesse sentido, você tem que se sentir. Lembrei agora de uma frase de um presidente americano que eu admiro muito, foi o Abraham Lincoln, que ele disse que o campo da derrota não está cheio de pessoas fracassadas, mas de homens que desistiram antes de vencer. Né? Não desista. Exato. Uma hora ou outra vai chegar lá, vai atingir o seu objetivo. E quando a pessoa tem muitas metas, eu tenho vários sonhos, Verônica, como que eu faço para começar, para decidir pela primeira, ou para chegar lá na realização dos meus sonhos? Qual que é a dica? Bom, aí teria que priorizar, né? Então, realmente, poucas metas são mais fáceis da gente administrar. Né? É como investimento, uma carteira de investimentos, né? Se eu invisto em 10 tipos de ações, mais vários FIs e tesouro, fica difícil de eu conseguir gerenciar tudo isso, saber o que está caindo, o que está subindo, né? Então, eu ter poucas metas que sejam possíveis, metas que sejam, de uma certa forma, tranquilas de manter na minha rotina, são mais fáceis de serem alcançadas. Então, eu sugiro que olhe para todas essas metas, todos esses sonhos, e faça uma priorização. Escolha uma e comece por ela. Comece por ela. Muito bem. E qual que seria a principal meta, na sua opinião, e que todos deveriam falar, né? E que as pessoas não falam, mas que deveria ser essa minha meta de vida? Qual a dica que você dá? Qual seria? A principal meta seria, na minha opinião, é você se conhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Identificação de quem você é. Porque se eu consigo ter clareza de que eu tenho problemas que me afetam emocionalmente e que me fazem desistir de metas, e eu consigo nomear esses problemas, fica mais fácil de quando chegar diante de uma situação e eu estou para desistir, eu olho e falo assim, não, isso daqui se chama isso. E eu não vou, dessa vez, me permitir a desistir do meu sonho. Eu vou continuar. Então, para mim, a meta mais importante é você se autoconhecer, é você olhar para dentro de si, verificar as suas fraquezas e, em cima dessas fraquezas, começar a se fortalecer. Muito bem. Adorei a entrevista. Nós já estamos chegando ao final de mais um programa Bem Viver. Passa muito rápido o tempo. Acredito que os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, vão tirar muito proveito dessa entrevista, né, agora na virada do ano, no início do ano novo. E eu quero saber de ti, Verônica, o que é viver bem? O que é bem viver para você? Bem viver para mim é você conseguir ter clareza das suas metas, dos seus objetivos e dos seus propósitos. É você viver com tranquilidade, sabendo que o que você projetou no futuro está sendo sustentado pelas decisões do seu presente. E assim nós chegamos ao final de mais um programa Bem Viver. E neste momento eu quero trazer uma reflexão para você que está nos assistindo, lembrando uma frase do Napoleão Hill, que está lá no seu livro Quem Pensa Enriquece, quando ele diz: a nossa vida é semelhante a um tabuleiro de xadrez, e o tempo é o nosso maior adversário, um adversário implacável que tolera indecisão. Portanto, tomem hoje, a partir de hoje,
decisões que vão fazer com que vocês atinjam seus objetivos, atinjam as suas metas, tenham mais vitórias, muitas conquistas e muitas realizações. Então, a todos vocês, um excelente final de ano e um próspero ano novo. Nos vemos no ano que vem. Um beijo grande no coração. Tchau!